A novela da vida real especial de hoje mostra o drama de Beatriz Pereira, que em 2021 foi entubada por pneumonia e ficou entre a vida e a morte. Acompanhe. Em dezembro de 2021, eu estava grávida de 6 meses, da minha terceira gestação. Era uma gestação de alto risco já, porque eu estava com a pressão alta. Quando foi no dia 21 de dezembro de 2021, eu estava com um cansaço físico muito forte. E como eu tinha bronquite asmática, eu simplesmente achei que era minha bronquite que estava atacada e que eu precisava de ir ao médico para poder ver se era isso mesmo. Eu lembro que a gente fomos juntos, né, para o hospital. E a partir daquele momento, né, eu deixei ela ali, porque eu não poderia, né, ficar ali com ela. E eu segurei a mãozinha dela e falei com ela assim: Bia, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, o Senhor é contigo. E ela segurou ali a minha mão, já chorando. Só que, infelizmente, era a época da pandemia. E então estava aquele ciclo, né, de Covid no ar. E chegando lá, eles fizeram o teste e comprovaram que eu estava com Covid. Liguei para ela. E aí, filha, tudo bem? Já fui atendida e tudo. Ela, não, Lu, sim, eu já fui atendida. E ela em plantos, chorando. Sô, Bia, calma, já deu tudo certo. Deus é na sua vida. Amanheceu-se o dia, né? Eu tive a notícia que ela já não estava mais, né, ali no UPA. Já tinha transferido ela para o hospital, não lembro muito bem o hospital. Eles não me contaram que eu estava com a Covid por medo como eu iria reagir, né? Porque eu estava grávida, então eu estava quase 7 meses, né? Eles pediram para me poder avisar para algum parente, para poder ir me acompanhar, porque eu tinha ido sozinha. E aí, chegando lá, eu liguei imediatamente para minha prima, foi a pessoa mais próxima que eu estava tendo no momento para entrar em contato. Liguei, né, para minhas tias, né, porque eu não pude ir. No dia 21 de dezembro, começou a minha luta. A gente via na TV como que era a situação das pessoas que tinham Covid. Geralmente não sobrevivia de forma alguma. E aí o maior medo da gente como ser humano era contrair a Covid naquele auge que estava tendo. Já mãe, eu já tinha 2 crianças e grávida da terceira gestação de quase 7 meses. Então fiquei sem rumo, desesperada, só pensava nos meus filhos e no meu bebê. Eles falaram comigo que iria entubar e iria ter que induzir o meu parto e tirar o bebê antes da hora. Quando eles me contaram, eu desesperei, entrei em prantos e pedi a Deus que tivesse misericórdia e compaixão da minha vida. No momento eu não estava firme 100% na presença de Deus, mas eu sabia que tudo que eu tinha passado e até o que eu estava passando era a misericórdia dele que estava me sustentando em todos os momentos da minha vida, porque eu sabia que sem ele naquele momento não teria nenhuma chance. E por mais que eu fiquei com febre, fiquei muito ruim naquele estado, naquele momento, de longe eu via os médicos conversando muito baixinho, mas conversava e falava que não tinha jeito, mas que teria que entubar aquela mãe, porque não tinha mais o que fazer diante dos olhos dele. E ele só falava que eles iriam fazer o possível para tentar salvar a vida do meu bebê, porque a minha vida não tinha mais jeito. Ele já tinha tomado 70% do meu pulmão, a febre estava muito constante e nisso, infelizmente, eles iriam ter que entubar, que era a última forma que eles iriam tentar para poder
fazer o possível e o impossível para poder tentar salvar a minha vida. Eles fizeram o parto normal. Quando chegou a parte da intubação, eu já não lembro mais nada. A gente não vê mais as pessoas, mas a gente ouve tudo. Depois que eu fui entubada, que chegavam os médicos lá no quarto, eles só falavam que estava muito triste com aquela situação de ver uma mãe tão nova. Eu tinha 26 anos na época, estava naquela situação que eles não tinham visto ninguém, tá? E falava que já não sabia mais o que fazer. Apesar do parecer médico negativo, a fé dos parentes de Beatriz não a deixam partir. A minha família sempre foi uma família de oração, de fé. E eu via todas as vezes que eles iam me visitar e choravam em cima de mim um dia, porque eu sentia uma presença muito forte. Todas as vezes que a minha família ia, eles falavam assim: Bia, levanta daí. Levanta daí, porque Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Pega com Deus daí onde você está, que a gente vai pegar com Deus aqui. E nós não vamos abrir mão de você em momento algum. E naquele momento eu pensava: meu Deus, o que vai ser de mim? Como que eu vou fazer para tentar reagir e falar que eu estou ouvindo tudo que eles estão falando? Mas eu não tinha força física para falar nada. E todas as vezes que alguém da minha família ia me visitar e falava algo, uma esperança, criava no meu coração. A gente ia e voltava, né? E ela naquele sofrimento. Eu lembro muito bem que o médico virou para mim e falou se eu cria, né, em Deus, porque que na situação dela, que ele já não tinha mais jeito, que ela estava praticamente morta. Eu falei assim: não, eu não vou parar de orar, não. Em nome de Jesus, eu vou mandar mensagem lá no grupo da escolinha, novamente, e Deus, ele vai ressuscitar ela de volta. Deus vai restaurar a vida dela. Cheguei a comentar com o pastor Daniel, com a pastora Jéssica, e a igreja toda em oração. Olha, tivemos conhecimento do caso da irmã Beatriz através da nossa obreira, irmã Luana, que atua na escolinha, e ela colocou o pedido de oração, nosso grupo de oração e intercessão da igreja aqui em Venda Nova. E ela comentou que a Beatriz estava vindo com a sequela muito séria da Covid, né? Infelizmente ela foi acometida da Covid e ficou a sequela. Como eu fiquei 2 meses e 11 dias. Então, nesses 2 meses e 11 dias, pararam o fígado, os rins, o sangue já não era mais o mesmo. Eu tive um pico de tireoide que foi a 1,5 grau, que era quase a um câncer. Pela medicina já não tinha mais forma alguma de eu sobreviver. Eu sentia que foi um momento de muita luta, muita batalha espiritual. Nas intercessões, né, que o pastor Daniel fazia, né, nas lives, eu estava sempre, né, pondo o nome dela, né, nas orações. Não, eu sempre estava aqui na igreja, né, pegava o olhinho, levava, ungia ela, né, tudo, orava com ela, segurava a mãozinha dela e tudo. E naquela fé que Deus ia levantar ela dali. De um lado, a medicina já tinha feito tudo. O tudo deles era só o profissional. E quem teve a parte espiritual foi a minha família, que foi usada por Deus, que Deus cuidou deles em todo o tempo, da mesma forma que cuidou de mim, para fortalecer eles, porque foi uma situação muito triste que eu vivi. O médico me perguntou e falou assim: o que você é dela? Eu disse assim: ela é minha prima. Fala para a família dela que nós, né, médicos, nós fizemos o que a gente pôde fazer. Que você crê em Deus? Eu falei assim: eu creio em Deus. Então agora é só Deus. Colocamos em oração, intercedemos na presença de Deus para que houvesse ali o mover do Senhor. Então foi feita essa corrente de oração e para a glória do nosso Deus, vimos ali Deus trabalhando no hospital. Eu lembro que foi feita uma corrente de oração por ela. Eu já tinha feito a cirurgia da traqueostomia,
que ficou a cicatriz. Naquele momento, que deu 2 meses e 11 dias, que eles foram tirar aquele tubo, tinha uma junta médica muito grande, era tudo ou nada naquele momento. O médico, nos discutindo com o outro, falava, agora é a hora de tirar o tubo dela. E agora a gente vai ver qual será a reação. Mas Deus teve naqueles 2 meses e 11 dias, em todo o tempo comigo. E foi um sucesso muito grande quando eles tiraram o tubo. Graças a Deus, eu voltei à vida. E para eles, daí já foram um milagre muito grande. Porque eles já não sabiam como depois de 2 meses e 11 dias, uma pessoa ter passado por tudo que eu passei e ainda sobreviver. Mas isso foi um milagre totalmente de Deus. E o que Ele fez na minha vida, só Ele poderia fazer. Foi uma alegria. Eu mandei mensagem nos grupos da igreja, falando que ela, né, se levantou e tudo. Foi maravilhoso. Eu comecei a sentir na pele, na carne, o que era uma dor. Eu não mexia nada. A única coisa que eu mexia era o olho. Eles me perguntavam as coisas, eu tinha que piscar para responder. Eu não lembrava do meu bebê em momento algum. Eu lembrava que eu tinha meus filhos, eu lembrava da minha família aqui fora, mas eu não lembrava da minha gestação. Minha prima pegou o menorzinho, né? Ficou com ela e o mais velho ficou com a minha tia. Quando eu voltei e fui pro quarto, ao passar dos dias que a minha família começou a ir me visitar, eu comecei a sentir uma certa dor no abdômen. Eu sempre perguntava o que tinha acontecido. Mas ninguém falava, porque os médicos pediram para não comentar, porque eu poderia ter um choque de realidade, de saber que meu bebê não sobreviveu. Mas eu fiquei no total de 91 dias internado. E quando eu saí, eu tive várias feridas pelo corpo, usava fralda, eu tinha que ter comida na boca. Era todo tempo, eu tinha que ter pessoas para cuidarem de mim. A minha família não tinha condições nenhuma de cuidar financeiramente de mim. E ali todo mundo, né, na batalha ali, ajudando ela. Deus foi perfeito até nisso. Ele enviou pessoas da onde nunca me viram, da onde não me conheciam, para poder me abençoar. Porque era fraldas 24 horas, era pomada 24 horas. Eu tinha que ter enfermeira dentro de casa 24 horas. E a minha família se cedeu todo esse tempo para me ajudar, porque eu virei um bebê. Eu tive que reaprender a falar, reaprender a sentar, reaprender a conversar novamente com os outros. Ajudava ela, né, tomar banho, tá? Ela veio com bastante ferida. E eu ia no monte também com as irmãs, lá no meu bairro, e Deus sempre falando a mesma coisa, né, que ia dar tudo certo. Eu fiquei 91 dias sem poder tomar um banho de verdade. A primeira vez que eu fui tomar um banho, que foi em casa, eu chorei porque eu não sabia mais o que era água. Eu tinha medo. Disso eu tive que aprender que eu precisava de uma cadeira de roda e eu perguntava para Deus o tempo todo por que aquilo. Eu entrei tão bem no hospital e saí depois de 91 dias, cheia de ferida, sem andar e dependendo de tudo. Que ele falou, né, que ela não ia andar mais. Foi assim, foi um choque pra gente. Pela medicina, eu não tinha chance de voltar a andar mais, porque a coluna, devido a eu ter ficado muito tempo deitada, ela ficou danificada e ela deu uma calcificação óssea num lugar que não era para ter crescido um determinado osso, que chegou das costas da coluna até o quadril. Após esse grande milagre, ela ainda precisa de orações para recuperar todos os movimentos do corpo. Eu chorava e falava com Deus aquela situação que eu estava passando, que eu não estava aguentando mais. E no período que eu voltei para casa, eu fui lembrar da minha gestação, do meu bebê. Então eu tive mais uma vez um choque de realidade. E eu olhava aquelas coisas, as roupas do meu bebê, que eu tinha programado tudo, e não conseguia ver mais. Ela, né, já fazia planos, né, com o nenenzinho e tudo, né? A gente ficava sem saber o que a gente ia fazer. Quando eu descobri também que eu não poderia andar mais, eu chorava. Como que eu, uma pessoa com 26 anos,
iria ficar sem andar com 2 crianças. Bia, pelo amor de Deus, Deus te levantou lá daquela cama. Você tem que honrar Deus com a sua vida. A minha família conversou comigo, falou comigo que Deus tem um plano na vida de todos nós, que Deus me deu realmente a oportunidade que eles pediram para Deus me dar mais uma vez. Aquilo ali foi entrando na minha mente, no meu coração, por mais difícil que era, mais doloroso que era. Mas eu sabia que se eu quisesse continuar a sobreviver, eu tinha que ter minha fé em Deus, ligada em Deus, porque em todo o tempo quem cuidou de mim foi Ele que estava me sustentando. Quando ela sai do hospital, ela ainda sai com a sequela, não tendo condições realmente de andar. E mesmo eu indo nas fisioterapia, os médicos ainda me desanimavam. Falavam que não tinha chance nenhuma de eu voltar a andar mais, só se fosse por um milagre. E um certo dia eu parei e conversei com Deus. Depois de tudo que tinha acontecido, de tudo que a minha família tinha falado, eu falei com Deus que da mesma forma que Ele me tirou daquele leito, que Ele me tiraria também daquela situação da cadeira de roda. Que eu sabia que se Ele me trouxe até aqui, é porque um propósito Ele tinha na minha vida. Foi crescer uma fé imensa dentro do meu coração. Por mais difícil que estava, todas as vezes que eu ia no médico, o médico falava: Beatriz, você tem que se adaptar com essa vida de cadeirante. E ali eu chorava e falava: não, o mesmo Deus que me tirou daquele leito, Ele vai me tirar daquela cadeira. E um certo dia eu falei com a minha fisioterapeuta que eu confiava no Deus que me tirou de toda aquela situação que eu vivi. Mas você acredita que tem Deus? Que Deus existe? E eu disse para ela: com certeza, porque o milagre que Ele fez na minha vida, ninguém mais fazeria, só Ele. E nesse dia que eu fui para essa fisioterapia, minha fisioterapeuta falou comigo assim: Beatriz, hoje eu vou te dar alta porque já se passaram 1 ano e meio e não tenho mais o que fazer. E eu falei com ela: doutora, como que você vai me dar alta eu usando cadeira de roda? E ela falou assim: Beatriz, eu já te falei com você, você pode se considerar uma pessoa com deficiência. Você é uma cadeirante, você tem que se adaptar a essa realidade. Eu falei com ela mais uma vez: não, eu não vou aceitar essa realidade, porque não é essa realidade que Deus quer para mim. E não é a realidade que eu vou querer também para minha vida. Quando ela foi e ela voltou, eu já estava em pé. Uma pessoa que estava na cadeira ficou em pé, escorada numa barra de ferro, e ela assustou. E aí ela perguntou e falou: ai, Beatriz, que brincadeira é essa? O que aconteceu? Quem te pôs você de pé? E eu falei com ela que quem tinha me posto de pé era Jesus Cristo. E ela ficou surpresa com aquela situação, tirou foto, chamou a equipe que trabalhava com ela para ver aquilo e falou: realmente, vi que você é uma mulher de fé. Você agora já não anda mais na cadeira, né? Eu falei: não, agora eu não aceito mais a cadeira em nome de Jesus. Não quero mais essa cadeira para mim. E comecei a dar uns passos. Ela falou: então eu vou pegar um andador. Ela estava de andador, só que estava em pé. Para quem estava toda debilitada na cama, não, para mim foi muito bom ver ela daquele jeito. A minha médica, que não tinha fé nenhuma, se emocionou com aquela situação de ver eu depois de 1 ano e 6 meses só na cadeira, que eu cheguei para ela sem movimentar nada. E aquilo ali foi um sucesso. Beatriz persevera na fé e passa a caminhar com a ajuda do andador. Eles falavam: agora você está satisfeita, né, Beatriz? Porque agora você está no andador, agora você anda, né? Tem autonomia de ir e voltar onde você quiser. E aí eu falava assim: não, eu não era assim. Eu não vou ficar assim o resto da minha vida.
Do mesmo jeito que eu saí da cadeira, eu vou sair desse andador em nome de Jesus. Deus não me quer no andador também, não. Aí ela falava assim comigo assim, ixi, você tá com muita exigência com o seu Deus. Eu falava, não é exigência, é porque Ele me prometeu. E eu sei que tudo que Deus promete, Ele cumpre. Tanto que eu sou um milagre dele de estar aqui. Em março de 2025, ela recebe um convite para participar de uma campanha de fé realizada pelo missionário R.R. Soares na Igreja Internacional da Graça de Deus em Venda Nova, Belo Horizonte. Foi aí que tivemos a grande oportunidade de estarmos recebendo o nosso missionário R.R. Soares na nossa sede regional aqui em Venda Nova. E ao saber dessa reunião, nossa obreira Luana levou o convite, fez a convocação à irmã Beatriz para que ela viesse, mesmo com a dificuldade, andando ali com o andador. Eu liguei para ela, Bia, você não sabe, missionário vai estar aqui em Venda Nova, vem que você vai ver. Deus vai restaurar sua saúde por completo. Ela, ai, Lu, que não sei o que, não. Ai, eu tô sem dinheiro. Ai, às vezes, vem, Bia, vai dar certo. Em nome de Jesus, Deus vai te curar. Ela se dispôs a vir, e esse foi o ponto realmente muito importante. Ela tomou essa decisão de vir participar dessa reunião de poder com o nosso missionário. E aí ela me chamou, eu vim no dia da reunião. E eu lembro que naquele momento eu falei com Deus, Senhor, eu vim aqui e eu não vou sair daqui sem minha bênção. Eu vim com um propósito e eu quero sair com esse propósito na minha mão. E aí, naquele momento que ele começou aquela oração, eu sentia um queimor nas minhas costas, um queimor na minha coluna, um queimor no meu joelho. E eu falava, Senhor, é agora, é a hora. E nisso ele falava para a gente fazer os exercícios com o joelho, ir fazer os exercícios, abaixar. E eu não conseguia fazer nada disso. Eu não conseguia abaixar direito, eu não conseguia levantar as pernas direito. E ainda tinha muita dor. Ele falou, vamos fazendo, vamos fazendo. Qual é o seu nome? Beatriz. Beatriz. Então você vai ser de Jesus a atriz agora. Pode andar atriz de Jesus? Vai andando, vai, esquece. Tira a mão daí, tira a mão daí. Anda como não tivesse nada, levanta a cabeça, você é uma mulher bonita. Vai andando, vai andando, vai andando, pronto. Vai andando, Beatriz. Volta rápido agora, pode voltar rápido. Rápido, vai voltando rápido. Isso mesmo. Acabou. Isso. Sequela da Covid, pessoal. Ah, não, você vai correr agora. Aqui não tem Covid que manda em você, mas aqui tem Jesus. Quero ver você correndo agora. Aqui não tem buraco, não. Corre, Beatriz. Não tem Covid que tem da Covid que ela tá com sequela, pessoal. Aí, pessoal, vai pro corredor aí, vai correndo, atriz de Jesus. Levanta a cabeça, atriz. Oh, glória a Deus. Volta, atriz de Jesus. Vai. Isso. A outra tá andando, parece um soldado mesmo. Beatriz acabou, hein? Não tem mais, em nome de Jesus, não tem mais andador, não tem nada. Oh, glória a Deus, que bonito, né, pessoal? O missionário foi tremendamente usado por Deus ali na palavra, no momento do clamor, da oração, da fé. Ele ali determinou a bênção. A irmã Beatriz se apresentou para assumir a vitória naquele momento e realmente Deus a tocou com poder, com unção, de maneira que ela ali começou a dar os passos devagar, e de repente, quando o missionário falou com ela, deu uma corridinha, ela correu ali assumindo a bênção por completo. Eu sentia, ao mesmo tempo que eu sentia aquele queimor na minha coluna, no meu joelho, eu sentia um alívio, uma leveza no corpo que não tinha igual. E eu conseguia até correr na igreja naquele momento. Foi maravilhoso para mim. E cheguei lá e nisso eu tomei um susto que eu vi ela andando. E foi tremendo. Curou totalmente, né? Ela foi totalmente liberta nessa reunião de poder, porque ela aproveitou ali a oportunidade, exerceu a fé e no momento da oração, realmente a unção de Deus a tocou e a restaurou totalmente. Uma pessoa que já tinha todo esse processo,
que já tinha quase 3 anos entre andador, hospital e tudo isso, cadeira de roda, e eu poder correr, coisa que eu não fazia mais na minha vida. Então ali eu vi mais uma vez a mão de Deus. Tudo que eu passei, eu vi que ali Deus estava concretizando a bênção que Ele falou que iria me entregar. E ali eu saí curada. A partir desse momento, eu não usei mais o andador. Eu larguei o andador. Consigo fazer minhas coisas dentro de casa, que eu não conseguia fazer antes. Consigo abaixar. Hoje em dia, eu consigo fazer minha fisioterapia em casa sozinha. Agacho, deito. E é uma maravilha de Deus. Voltaram todos os movimentos pela honra e glória do Senhor. Deus me deu mais uma vez a oportunidade de fazer tudo diferente e recomeçar. Recomeçar tudo do zero de novo. Fiquei muito emocionada. Quando eu vi ela andando, ela correndo, né? Emocionada ali falando. Nossa, foi muito bom. Às vezes eu via o programa, né? Pela TV, e eu via os milagres que Deus operava. Eu via as mensagens que as irmãs liam na hora do programa, de tudo que tinha acontecido, das bênçãos realizadas na vida das pessoas. E eu lembro das vezes que o pastor falava para a gente colocar o copo de água, que ele ia fazer um momento da oração, um momento de fé, e aquilo ali toda vez me fortalecia. Então, todas as vezes que eu via aquele programa, eu sabia que era uma fortaleza que eu estava tendo espiritual com Deus. E no dia que eu vim na igreja, eu sabia que era aquilo que Deus estava querendo falar comigo e fazer na minha vida, que foi o que Ele concluiu. A bênção na minha vida de eu poder largar o andador e poder andar normalmente, como antes. Eu queria que esse dia ia chegar. Agora eu corro, jogo até bola com meu filho. Em nome de Jesus. Depois dessa grande vitória, Beatriz finalmente descobre o propósito de Deus para a sua vida. Glorificar Ele, falar das maravilhas que Ele fez na minha vida, contar para o mundo que se as pessoas não acreditam que existe um Deus, elas podem acreditar, porque eu sou o milagre de Deus. Para a medicina eu não tinha mais jeito, mas para Deus eu tinha. E Ele realizou o milagre na minha vida em todo o tempo. Então eu só tenho a agradecer a Deus. Se você também é um milagre de Deus, entre em contato conosco para contar a sua história. Ligue para 011 21 26 5889 ou envie mensagem para o canal das novelas @ongrace.com. Até o próximo episódio.